Sob a proteção de Deus, iniciamos os trabalhos da 25ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Pariquera-Sul, realizada em 13 de agosto de 2018. Solicito ao senhor secretário que proceda a leitura da ata da 24ª Sessão Ordinária de 2018 da Câmara Municipal de Pariquera-Sul. Com a palavra o nobre vereador Rodrigo Mendes. Bom, boa noite a todos, senhor presidente. Solicito a dispensa da leitura da ata, uma vez que ela já se encontra na secretaria dessa casa e já é de conhecimento de todos os pares. O requerimento do nobre vereador está em discussão. O requerimento do nobre vereador está em votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Aprovado o requerimento do vereador. A ata da 24ª Sessão Ordinária está em discussão. Não havendo discussão, a ata está aprovada. Solicito ao senhor secretário que proceda a leitura do expediente do senhor prefeito. Uma boa noite a todos. Ofício número 332/18, que encaminha cópia do decreto número 30/2018. Senhor secretário, solicito a Vossa Excelência que proceda a leitura do expediente dos senhores vereadores, dando início pelo projeto de resolução número 04/2018, que dispõe sobre a proposta orçamentária da Câmara Municipal de Pariquera-Sul para o exercício financeiro de 2019, de autoria da mesa diretora. Proposta orçamentária da Câmara Municipal, exercício de 2019. Com nossos cumprimentos, vimos através do presente remeter para a apreciação dos nobres vereadores o projeto de resolução que dispõe sobre a proposta orçamentária desta Câmara Municipal para o exercício de 2019, em cumprimento ao artigo 20, inciso 4º da Lei Orgânica da Emenda Constitucional número 25/2000, da Lei de Responsabilidade Fiscal e da sistemática da apresentação das propostas sob orientação do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Deste modo, o Poder Legislativo também integra o PPA, levando-se em conta a programação quadrienal, bem como aquelas constantes da LDO, com seus objetivos, metas, programas e ações para o desenvolvimento de suas atividades. Entretanto, há uma restrição para o planejamento orçamentário deste Poder Legislativo, conforme norma descrita no artigo 29A da Constituição Federal, a qual estabelece limite máximo de gastos com base na receita tributária, nas transferências constitucionais e no número de habitantes de cada município. Em tempo, salientamos que, no plano plurianual de 2018 a 2021, já ficou consignado ao Poder Legislativo para o exercício de 2019 a importância de R$2.100.000, sendo que tal importância está distribuída nas seguintes ações: melhorias das instalações, manutenção do serviço da Câmara Municipal, despesas sob o regime de adiantamento, manutenção do serviço de capacitação dos servidores, manutenção de bens patrimoniais e documentos. Desta forma, a presente proposta orçamentária foi elaborada de acordo com as normas legais e segundo prioridades definidas em face daquilo que a expansão legislativa exige como imprescindível, fixando-se para o exercício de 2019 um orçamento de R$2.100.000, sendo as dotações distribuídas para o pagamento de pessoal e encargos, do subsídio dos senhores vereadores e também ao atendimento das despesas gerais do Legislativo, como as referentes ao consumo de energia elétrica, água
telefone, material de consumo, equipamentos, máquinas, combustíveis e outras mais, que qualquer repartição pública necessita para o desempenho de suas funções. Câmara Municipal, 9 de agosto de 2018. Assina os vereadores Paulo Roberto Mendes, Rodrigo Mendes, Mário Miranda e Tereza dos Santos. Encaminho o projeto de resolução número 04/2018 às comissões permanentes e competentes para emissão de seus pareceres. Senhor secretário, solicita a Vossa Excelência que proceda a leitura das indicações. Indicação número 137/2018 ao senhor prefeito municipal, que solicita a necessidade de providenciar o patrulhamento, cascalhamento e colocação de fresa asfáltica na estrada do Conchal 1, localizada atrás do motel, de autoria do vereador Mário Miranda. Indicação número 138/2018 ao senhor prefeito municipal, que solicita a necessidade de realizar, com extrema urgência, a limpeza da pintura do piso no posto de saúde da Vila Clementina, de autoria do vereador Mário Miranda. Indicação número 139/2018 ao senhor prefeito municipal, solicitando que seja realizada a interdição de parte da rua Constantino Dias Rosa, na Vila Clementina, ao lado do campo municipal, nos dias dos jogos do campeonato amador e veterano de futebol de campo, de autoria do vereador Rodrigo Mendes. Indicação número 140/2018 ao senhor prefeito municipal, solicitando que seja disponibilizada uma ambulância ou equipe médica em todos os jogos do campeonato amador e veterano de futebol de campo, de autoria do vereador Rodrigo Mendes. As indicações serão encaminhadas ao senhor prefeito municipal. Havendo ainda um tempo no expediente do dia, solicito ao vereador Rodrigo Mendes, inscrito para uso da palavra, que assim o faça por 5 minutos, atentando-se à pauta. Cumprimento a mesa, nobres colegas, público presente, aqueles que estão assistindo através do meu Facebook e aqueles que assistirão através do canal do YouTube da Câmara. Seguindo o expediente, eu fiz 2 indicações. Como já estamos tendo aí, né, o início do campeonato amador, né, de futebol e veterano, já tivemos até o sorteio das equipes, enfim, né, da tabela, eu me atentei em fazer 2 solicitações. A primeira, quando tiver jogos na Vila Clementina, que seja fechada a parte da rua, né, da Constantino Dias Rosa, para que ali sirva de como se fosse uma arquibancada, né, para o pessoal poder assistir. Um local para o pessoal assistir com mais tranquilidade, né? Uma vez que o campo não tem suporte à arquibancada, nem um local apropriado para assistir com tranquilidade, então a rua servirá a contento para o pessoal poder assistir os jogos que haverá ali no campo da Vila Clementina. A outra indicação, mais para um reforço, né? Porque como eu já participei de todas as reuniões do campeonato, e no próprio regulamento fiz questão de pontuar e melhorar também, né, com algumas ideias, o regulamento, e um deles foi a questão da ambulância, para colocar mesmo diante do regulamento, mas visto em conversa com a própria organização do evento, existia aí uma dúvida em relação se realmente ia ter ou não ambulância. Tanto é que um dos organizadores até falou: Rodrigo, olha, vai ter que esperar o primeiro dia para saber se vai ter ou não. Eu falei assim, bom, isso não é legal, nós já temos que ter, já temos que se preparar. Conversei com o pessoal do jurídico da prefeitura referente a isso. Hoje tive conversando também com a diretora de saúde, com relação também a essa questão de infraestrutura, né, de ambulância, ou mesmo uma equipe técnica, enfim. Mas que nós tenhamos um suporte preparado para poder atuar em qualquer problema, qualquer contato físico no esporte diante desse campeonato de futebol. Então, a indicação também foi mais um reforço, e eu espero que esse ano, em todos os jogos, nós tenhamos ali uma ambulância ou, né, qualquer equipe médica ou técnica, enfim, mas que possa dar suporte em todos os jogos. Afinal,
quando a gente fala de jogo que tem ali o contato físico, tudo pode acontecer, né? Querendo ou não, sendo acidente ou não. Então, as duas indicações para fortalecer aí o amparo a esse campeonato. Somente isso. Não havendo nada mais a tratar na ordem do dia, não havendo nada mais a tratar no expediente do dia, passaremos para a ordem do dia. Dando início à ordem do dia, solicito ao senhor secretário que proceda a leitura do parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação número 28, referente ao veto à emenda modificativa número 1 do projeto de lei número 11/2018, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para a elaboração e execução da lei orçamentária para o exercício financeiro de 2019 e da outras providências. Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Primeiro, exposição da matéria em exame. Trata-se de veto emanado do chefe do Poder Executivo à emenda que incluiu dispositivo na proposta da Lei de Diretrizes Orçamentárias para a inclusão do Poder Legislativo, como iniciador de projetos que visem a revisão do sistema de pessoal e, particularmente, ao plano de carreira de servidores. Na mensagem, o excelentíssimo senhor prefeito menciona que o fundamento para o veto é a inconstitucionalidade da emenda, na medida em que a emenda estará violando a reserva de iniciativa do Poder Executivo, bem como o princípio da separação de poderes. É o relatório. Segundo, voto do relator. Compete a esta comissão permanente se pronunciar sobre vetos que versem sobre aspectos de inconstitucionalidade nos termos do artigo 313, 1º do Regimento Interno. A análise que se faz da emenda proposta pela Comissão de Finanças e Orçamento é de que a interpretação do dispositivo será levar em consideração todo o sistema de normas orçamentárias. Isso porque a previsão no plano plurianual de ação provisionada para o exercício de 2019, baseada em estudos e na possível implantação de plano de carreira para os servidores da Câmara Municipal. Diante disso, observa-se que a inclusão da emenda proposta não usurpa por si só os poderes constituídos, haja vista que, com base em uma interpretação sistemática, o que se extrai da norma é a permissão, tanto para o Poder Executivo como para o Poder Legislativo, dentro de suas competências, por lógico, iniciar projetos concernentes aos seus servidores, em específico, tudo em conformidade com as disposições da previsão já existente no PPA. Nesse caso, a usurpação de poderes é consequente inconstitucionalidade somente ocorreria caso o Poder Legislativo, em ato posterior, editasse lei para implantação de plano de carreira, por exemplo, dos servidores do Poder Executivo, situação que não se verifica neste caso. Outro, sim, caso o veto seja mantido, se estará fechando uma porta para discussão e implantação de uma política de valorização dos servidores do Legislativo, pois não haverá possibilidade de edição de norma nesse sentido, sem que haja previsão nas leis orçamentárias do município. Por oportuno, colaciono dispositivos previstos na lei orgânica que asseguram a implantação do plano de carreira para os servidores. Os planos de cargos e carreiras do serviço público municipal serão elaborados de forma a assegurar aos servidores remuneração compatível com o mercado de trabalho para a função respectiva, oportunidade de progresso funcional e acesso a cargos de escalão superior. Parágrafo 1º.
o município deverá instituir planos de carreira para os servidores da administração pública direta ou indireta, mediante lei. Aplica-se aos funcionários escala padronizada de vencimentos por referências. Aplica-se aos funcionários municipais uma classificação de acordo com o tempo de serviço e merecimento. Em conclusão, observa-se que a mera inclusão da disposição constante na emenda, respeitada a iniciativa de cada poder em edição de normas posteriores à previsão orçamentária em análise, não viola, por si só, a Constituição. Por outro lado, a manutenção do veto significará o fechamento de uma importante oportunidade para o Legislativo discutir projetos de leis de valorização dos servidores da Câmara Municipal. Terceiro, conclusão. Ante o exposto, quanto aos aspectos que nos compete examinar, nosso voto é pela rejeição do veto emanado do chefe do Poder Executivo. Sala das Comissões, 8 de agosto de 2018. Assina os vereadores Arnaldo Lourenço e Dorival Reis. O veto à emenda modificativa número 1 do projeto de lei número 11/2018 está em única discussão. Com a palavra o novo vereador Arnaldo Lourenço. Senhor presidente, nobres vereadores e ao público aqui presente. Bom, essa emenda aqui gerou um certo conflito aqui, né? Justamente porque ela foi, vamos dizer assim, não está bem clara, né? A redação aqui sugerida. O Poder Executivo e o Poder Legislativo poderão encaminhar projetos de lei visando revisão do sistema de pessoal. Tá meio ruim aqui, particularmente o plano de carreira e remuneração de servidores, né? Então deu a entender aqui que a Câmara Municipal poderia enviar um projeto de lei para instituir um plano de carreira no Executivo, tem como até aumento, né? E na verdade não é isso daí. Aí conversando aqui com o nosso jurídico aqui, fui lá na prefeitura, conversei lá com a doutora Simone, com o doutor Marcelo, com o prefeito, né? Levei a nossa justificativa aqui para que esse veto seja derrubado aqui. O prefeito entendeu, a doutora Simone entenderam, né? Que realmente, partindo com essas justificativas aqui, seria plausível realmente não prejudicar os funcionários aqui da Câmara Municipal, né? Que de princípio aqui, a ideia que eles tinham era outra, né? Então, até eu pedi aqui para o pessoal da casa aqui, a LDO anterior, né? A LDO anterior, no artigo 9º, dizia o seguinte, né? Os poderes executivo e legislativo poderão propor projetos de lei ou de resolução, conforme o caso, visando revisão do sistema de pessoal, particularmente do plano de carreira e vencimento dos respectivos quadros de servidores, incluindo revisão geral anual, bem como tal, tem um monte de situações lá, né? E o projeto de lei que mandaram para cá, a LDO, no artigo 9º, fala só o Poder Executivo poderá encaminhar projeto de lei visando revisão do sistema de pessoal, particularmente do plano de carreira, incluindo salários. Então, os funcionários da Câmara aqui não foram incluídos aqui, né? Onde só o Poder Executivo poderia encaminhar esse projeto. A gente não teria autonomia para dar essa revisão e nem instituir esse plano de carreira aqui na Câmara Municipal. Então, mediante a justificativa aqui do nosso veto, o prefeito lá entendeu, a doutora Simone e o doutor Marcelo também entenderam, né? E o que eu falei para eles, doutora, a gente... todo mundo erra, né? A Câmara lá nessa redação não foi feliz, né?
se tivesse a palavra respectivamente aqui, tudo seria diferente, mas infelizmente aqui não é por maldade, né? Não veio a redação que deveria ser, mas nessa justificativa aqui, nós temos todo o amparo aqui que realmente a situação não vai ter nenhum vício de iniciativa, né? Nos aumentos, nesse plano de carreira aqui em relação executivo e legislativo, né? Então era isso, senhor presidente. O veto à emenda modificativa número 1 do projeto de lei número 11/2018 continua em única discussão. O veto à emenda modificativa número 1 do projeto de lei número 11/2018 está em única votação nominal. Os senhores vereadores serão chamados por ordem alfabética para procederem à votação, manifestando-se a favor ou contra o veto à emenda modificativa número 1 do projeto de lei número 11/2018. Arnaldo Lourenço. Senhor presidente, eu voto contra o veto. Dorival Reis. Senhor presidente, eu voto contra o veto. Eliel Coppe. Senhor presidente, me abstenho. Mário Miranda. Senhor presidente, eu voto contra o veto. Milton Laureano. Senhor presidente, eu voto contra. Rodrigo Mendes. Senhor presidente, eu voto contra. Professor Sérgio Schmidt. Senhor presidente, eu voto contra o veto. Tereza dos Santos. Senhor presidente, eu voto contra o veto. Eu, Paulo Roberto Mendes, voto contra o veto. Sendo assim, a quebra de veto à emenda modificativa número 1 do projeto de lei número 11/2018 está aprovada por 8 votos. Está rejeitada por 8 votos a 1, sendo esta uma abstenção, em única votação nominal. Senhor secretário, solicito a Vossa Excelência que proceda a leitura do parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, número 29, referente ao projeto de lei número 13/2018, que dispõe sobre denominação do posto de saúde da Vila Clementina e da outras providências. Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Primeiro, exposição da matéria em exame. De autoria do chefe do Poder Executivo, o projeto em epígrafe dispõe sobre denominação do posto de saúde da Vila Clementina com o nome de USF Joana Zezília Domingues. Na mensagem consta que a proposta visa atender à indicação do vereador Dorival Reis. É o relatório. Segundo, voto do relator. Compete a esta comissão permanente se pronunciar sobre a constitucionalidade, juridicidade ou legalidade e técnica legislativa de projetos de lei, submetidos à sua apreciação por força regimental, de acordo com o artigo 46, inciso 1º, a linha A do Regimento Interno. A matéria em apreço é de competência municipal nos termos do disposto no artigo 3º da Lei Orgânica e no artigo 30, 1º da Constituição Federal. A iniciativa está de acordo com as disposições do artigo 63, inciso 11 da Lei Orgânica. Quanto à juridicidade, nenhum óbice há na aprovação da matéria, que se encontra adequadamente inserida no ordenamento jurídico municipal, inclusive no que é pertinente à reserva de lei, nos termos do artigo anteriormente citado.
e a biografia da homenageada em anexo ao projeto de lei. No que se refere à técnica legislativa, a propositura obedece aos termos da Lei Complementar número 95, de 26 de fevereiro de 1998. No mérito, constata-se que a proposta é louvável por dignificar o nome da homenageada, pelo trabalho social e de orientação espiritual que realizou no município. Por fim, registramos que, para que a presente propositura seja aprovada, será necessário o voto de aprovação da maioria absoluta, 5 votos, dos membros da Câmara, em um único turno de votação, nos termos do disposto no parágrafo 2º do artigo 48 da Lei Orgânica. Terceiro, conclusão. Ante o exposto, quanto aos aspectos que nos compete examinar, nosso voto é pela constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa do projeto de lei em análise, o qual pode ser deliberado pelo plenário da Câmara Municipal, Sala das Comissões, 8 de agosto de 2018. Assinam os vereadores Arnaldo Lourenço, Eliel Coppe e Dorival Reis. Nobres colegas vereadores, eu quero fazer aqui, comunicar ao plenário, os que estão nos assistindo e que nos assistirão, comunicar quanto a uma pequena questão aqui, ainda se tratando do veto. A minha fala foi a quebra do veto. Então eu quero fazer uma pequena correção, um pequeno adendo. O veto à emenda modificativa número 1 do projeto de lei número 11 de 2018 foi rejeitado, tá? E não da forma que eu falei a quebra do veto foi rejeitado, eu havia dito foi aprovado, não, foi rejeitado o veto, tá? Só para fazer uma correção, para que os nobres tomem conhecimento e aqueles que nos assistirão também tomem conhecimento depois. O projeto de lei número 13/2018 está em única discussão. Com a palavra o nobre vereador Dorival Reis. Senhor presidente, nobres colegas, público presente, as pessoas que nos assistem pelos canais de comunicação. Esse projeto da USF da Vila Clementina, do postinho de saúde nosso, eu optei por essa senhora, porque como é de conhecimento de muitas pessoas aqui na cidade, e Vale do Ribeira e algum fora do Vale, né, é uma pessoa de grande importância, que teve lá no bairro, atendendo inúmeras, milhares de pessoas, né, como já foi falado aqui no dia da leitura do projeto. E conversando com os familiares, ficaram bastante contentes com o projeto. Então, demorou um pouquinho, mas ele veio. E agora eu peço aos nobres pares que puderem, né, votarem a favor para que seja realizado, colocar o nome da dona Joana, como era conhecida, curandeira, né, do Centro Espírita, que existe até hoje na Vila Clementina, ali no centro, o nome dela para ficar no postinho de saúde do nosso bairro. É só isso, senhor presidente. Muito obrigado. O projeto de lei número 13/2018 continua em única discussão. O projeto de lei número 13/2018 está em única votação nominal. Os senhores vereadores serão chamados por ordem alfabética para proceder à votação, manifestando-se a favor ou contra o projeto de lei número 13/2018. Arnaldo Lourenço. Senhor presidente, eu voto a favor. Dorival Reis. Senhor presidente, voto a favor. Eliel Coppe. Senhor presidente, eu voto a favor. Mário Miranda. Senhor presidente, eu voto a favor. Milton Laureano. Senhor presidente, eu voto a favor. Rodrigo Mendes. Senhor presidente, eu voto a favor. Professor Sérgio Schmidt.
Senhor presidente, eu voto a favor. Tereza dos Santos. Senhor presidente, eu voto a favor. Eu, Paulo Roberto Mendes, voto a favor. O projeto de lei número 13/2018 está aprovado por unanimidade em única votação nominal. Não havendo nada mais a tratar na pauta da ordem do dia, solicito aos senhores vereadores que farão uso da palavra na explicação pessoal que façam suas inscrições de acordo com o artigo 162 do Regimento Interno. Franqueio a palavra aos senhores vereadores inscritos para explicação pessoal, de acordo com a ordem de inscrição, por 5 minutos cada um. Com a palavra, o nobre vereador Dorival Reis. Senhor presidente, nobres colegas, público presente mais uma vez. Primeiramente, agradecer aos nobres pares pela votação. Agradeço de coração, muito obrigado. A família de Zília, com certeza, vai ficar muito contente. Agradecer aqui ao Poder Executivo, em nome do prefeito Zé Carlos, pelo trabalho na Vila Clementina, né? Ainda não terminou, mas vem sendo feito um belo trabalho na rua Cílio Zanella e agora na Viriato Leão de Moura com a recapagem da rua, principalmente porque teve que abrir desde a entrada do cruzamento da Cílio Zanella até a ponte, antes do entroncamento com a Valentim Sidelaschi, por conta das enchentes. Graças a Deus ainda não tivemos chuva forte, mas acredito que depois do trabalho tenha sido sanado esse problema que, desde que eu moro na Clementina, em 76, a gente vê que ali sempre foi enchente. Então o prefeito fazendo um belo trabalho, as pessoas que estão lá, agradeço. Também aqui agradecer o serviço do 192 da prefeitura pelo belo trabalho que venham fazendo em toda a cidade, né? Com atendimento rápido e eficiente. Isso é muito importante. Uma equipe foi treinada, eu lembro que no início foi um pouco rápido até, digo, para um treinamento, e eles vêm mostrando um belo trabalho na nossa região. A gente sabe das dificuldades que a gente tem aqui dos bairros, mas mesmo assim, graças a Deus, está tendo um bom atendimento. Quero mandar aqui meus sentimentos à família Júlio, pela perca do seu Mateus ontem. É uma pessoa muito querida, a esposa dele, a Igreja Manancial de Esperança, a filha, o filho, toda a família, pela perca aí, num dia ainda que era uma festa comemorativa, né? Também, devido às intercorrências de trabalho, na verdade de férias, mas em outros trabalhos, eu nem postei nada no Facebook em relação aos pais, mas ainda deixo aqui um abraço a todos os pais, os nobres pares aqui que
que são pai, mãe, que às vezes tem a função de pai, pelo dia de ontem, e por hoje é só, senhor presidente. Muito obrigado. Com a palavra, o vereador Milton Laureano. Senhor presidente, nobres colegas, público presente e aqueles que nos assistem pela internet. Bom, o Dorival não está, mas gostaria de parabenizar pela propositura feita para a dona Joana, uma senhora que eu pude fazer parte da família, conheci ela, muito boa, muito trabalhadora, e parabéns, que ela foi um nome bem escolhido para dar o nome do postinho de saúde da Vila Clementina. Também quero parabenizar o prefeito pelo trabalho, pela equipe do trabalho do seu Zé, que fizeram aí no bairro Alto, na Angatuba, um pedido juntamente com o presidente, que sempre cobra lá também. Ele sabe que a gente está no bairro, conhece muito a população lá, os amigos, e o eleitor é assim, a gente apoia a gente, cobra, sendo num bairro, sendo no outro, esse que faz a união. Temos que trabalhar junto para a população. Né? Também quero parabenizar Raimundo, que sempre está aí nos ajudando, né, com a sinalização ali na rua, na Roseli, em frente à igreja quadrangular. E então é só, senhor presidente. Boa noite a todos e muito obrigado. Com a palavra, o novo vereador Mário Miranda. Senhor presidente, nobres colegas, público aqui presente. Bom, eu quero falar de uma indicação que eu fiz aqui sobre patrulhamento e cascalhamento lá no Conchal 1. Estive andando ali, os moradores reivindicam. Eles falam que já faz 3 anos que a máquina não passa lá. Eu espero aí que a equipe do executivo tome as providências e mande as máquinas lá, para dar uma atenção àquele povo lá também. Falando no posto de saúde da Clementina, nós estamos com um problema lá. Problema no piso. O piso foi pintado e está se descascando e está muito ruim. O vereador Milton Laureano teve conhecimento, o Gessé, o engenheiro de obras. Será feita uma pintura na unidade. Eu peço encarecidamente aí que faça a remoção daquela tinta que está lá antes que faça a pintura, para que fique um trabalho bonito, né? E mostre a população. Hoje, senhor presidente, eu também estou muito contente, muito feliz, que eu fiquei sabendo que não fui até o local, mas eu tive o conhecimento hoje que começou o atendimento odontológico lá no Conchal. É uma briga antiga, tem mais de ano que eu venho lutando para que comece logo o atendimento naquele posto. Enfim, hoje deu início. Agradeço a equipe do Executivo, Departamento de Saúde, por essa conquista. Para encerrar aqui, quero mandar um abraço aí para o nosso amigo Rogério Lazo, presente hoje aqui, Jarbas, Pica-Pau, Remela. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra, o novo vereador, professor Sérgio Schmidt. Senhor presidente, nobres vereadores, ao público presente e ao público que nos assiste pela internet. Semana passada nós tivemos aqui uma homenagem através de uma moção de aplauso para os atletas, mais de 50 atletas que participaram dos jogos regionais. Falamos muito sobre o esporte naquele momento, elogiando a participação de jovens, a importância que o esporte tem na formação do cidadão, mas ao mesmo tempo, na mesma semana, nós tivemos uma notícia muito triste, que é o encerramento das atividades de esporte que estavam acontecendo através
de um contrato de prestação de serviços que existia com uma associação. Apesar de ser associação, não era um projeto, era um contrato de prestação de serviços, e esse projeto foi interrompido. Segundo as informações, até de fonte oficial pela página do Facebook da Prefeitura, o projeto vai ser retomado, vai ser reestruturado, mas aí, eu lendo o contrato, algumas dúvidas me vêm à cabeça. Primeiro, fala sobre rescisão de contrato. Para rescindir o contrato, sem ônus para a municipalidade, ou seja, sem que a prefeitura tenha que pagar nada, existem 4 situações. A primeira, caso de falência da contratada, ou seja, da prestadora de serviços. Falência ou concordata. Segundo, caso a prestadora de serviços transfira o objeto para outra instituição sem avisar previamente. Caso fique constatado que a prestadora de serviço não tem a capacidade cabal de prestar esse serviço, ou caso a prestadora de serviço venha repetidamente ou não apresentando falhas na prestação de serviço. Mas o que nós temos e o que nós sabemos é que os professores que fazem parte da prestação de serviços através dessa entidade desenvolveram um trabalho excepcional. Tanto na área de futebol, handebol, em todas as atividades, futebol de campo, em todas as atividades que tiveram. Aí o contrato, que inclusive estava previsto que poderia ser estendido por mais 12 meses, o contrato era de 12 meses, podendo ser renovado por mais igual período. Repentinamente parou. Qual a explicação para isso? Existiu uma rescisão de contrato? Então, ao mesmo tempo que a gente elogia, nós percebemos aqui, e a não ser que me prove o contrário, que aqui existiu uma clara falta de planejamento. Porque um projeto de sucesso foi interrompido. Então, se não houve uma rescisão, se o projeto estava sendo desenvolvido, se o trabalho dos profissionais, dos professores, estava deixando a comunidade satisfeita, pais satisfeitos, crianças satisfeitas, por que a interrupção? Qual a argumentação para isso? Então, isso é uma coisa que deve ser levada em consideração, essa falta de planejamento que foi apresentado para que um projeto tão importante no nosso município tenha sido interrompido dessa maneira. Vou fazer requerimentos para buscar mais esclarecimentos a respeito desse assunto. É um assunto lamentável, lamento aos pais que estão revoltados, aos alunos que estão sem atividades, que era de mérito. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra, o novo vereador Rodrigo Mendes. Cumprimento a todos mais uma vez. Primeiramente, deixo eu dar um feliz Dia dos Pais, né? Aconteceu o final de semana, domingo. Então, hoje segunda, a todos os pais, um feliz Dia dos Pais. Afinal de contas, Dia dos Pais e das Mães são todos os dias, né? Uma data é somente um simbolismo. Gostaria de agradecer a atenção hoje da diretora da saúde, Daniela. Hoje esteve me recebendo lá, hoje eu fui entender todos os trabalhos desenvolvidos por ela, né? Ela faz pouco tempo que está no cargo, diretora. Obrigado pela atenção. Falei sobre a indicação do campo, né? Ali da Clementina, 2 indicações, mas também gostaria do líder levasse ali para o prefeito com relação à reforma do próprio campo. Tem muito buraco. Muitos esportistas vêm questionando se vai mesmo terminar de arrumá-lo por conta dos jogos, né? Então, tem muitos defeitos ainda que tem que ser reparado antes da partida iniciar. Dando continuidade aqui às palavras do novo vereador Sérgio, eu até fiz um vídeo essa semana passada, no dia 10,
referente a essa paralisação dos esportes de modalidades que aconteceu no dia 9. Né, temos aí futsal, futebol de campo, handball, basquetebol e jiu-jitsu. E no site da prefeitura, até imprimi aqui no site oficial do Facebook, ele disse que o contrato da empresa com a empresa que o executava chegou ao fim, depois de 1 ano de trabalho. Mentira, não chegou ao fim. Esse contrato, ele ainda está em vigência, ele vence no dia 28 de agosto. Então ele não chegou ao fim. Se teve a interrupção, nós gostaríamos de saber o porquê teve a interrupção, visto que nesse momento nós sabemos que as modalidades estavam sendo aplicadas, agora nesse último tempo, muito bem aplicada pelos professores. Vários alunos questionaram na internet, brigaram na internet, querendo saber o porquê da paralisação. E aí eu fui fazer vista no processo licitatório, vi que não tinha nenhum termo de rescisão contratual, não tinha nenhum ofício sequer para a contratada referente a essa rescisão, uma vez que no próprio contrato, na cláusula 4ª, ela fala do prazo, que o prazo é de 12 meses, podendo ser prorrogado por igual período, se necessário. Todo mundo sabe que é necessário, é importante as modalidades, o esporte no município, porém, não houve o interesse da prefeitura. Até porque, em maio, eu fiz um requerimento para a prefeitura questionando desse contrato 91, se seria renovado. Então eu falei, esse contrato será renovado para dar continuidade à prestação de serviço? Se a resposta for positiva, informar o início do processo de renovação. Bom, a prefeitura respondeu o seguinte: o atual contrato não será renovado. Porém, estaremos verificando a possibilidade de continuar os projetos através de outra forma de contrato e prestação de serviço, caso haja possibilidade. Com relação à resposta positiva, ele fala, não é possível antecipar a data de renovação, uma vez que ainda estamos analisando o qual é melhor formato. Bom, o melhor formato teriam 2. Primeiro, a renovação. Enviar um ofício para a contratada e verificar se ela gostaria de fazer a renovação do contrato. Caso fosse negativo, então partiria para um novo processo licitatório. Acontece que não foi feito nenhum e nem outro. E isso foi em maio. Nós estamos em agosto. Daria tempo muito bem para fazer um novo processo licitatório, ter uma nova empresa, para que quando terminasse o contrato, dia 28 de agosto, que ainda está em vigência, uma nova empresa pudesse assumir e as modalidades não ficariam um dia sequer sem atividade. Acontece que o prefeito não se importou, não se mostrou interesse, faltou planejamento, faltou gestão, faltou tudo. Né? Nós ainda estamos com o contrato em vigência, espero que o prefeito tenha visto o meu vídeo e veja esse, que ainda há possibilidade de renová-lo. Mas se assim não for feito, que faça justificativa e que seja bem justificado. Porque lá no processo licitatório não tem nada que mostre da rescisão contratual. Ou seja, o contrato ainda está vigente. É uma pena por a gente estar perdendo essas modalidades, visto que nós, aqui na Câmara, lutamos muito para que isso continue, mas infelizmente, em maio, o prefeito disse que não ia renovar o contrato. Então, se não fosse assim, renovar, então que tivesse planejamento, uma gestão, uma boa atenção, e que fosse feito um novo processo licitatório. Infelizmente, não foi feito nenhum, nem outro, e agora os jovens ficam à mercê. É somente isso, senhor presidente. Primeiramente, quero desejar uma boa noite aos nobres colegas vereadores, ao público presente, os que nos assistem através aí do Facebook do Rodrigo, nos assistirão através do YouTube. Meu muito obrigado também aí à presença do ex-presidente dessa casa, Rogério Lázaro, hoje aqui assistindo a sessão. Quero iniciar a minha fala, primeiramente, me referindo à questão das estradas. Agradecer o executivo, a sua equipe, porque eu vinha há muito tempo reivindicando a questão das estradas rurais e na semana passada eu reforcei a questão da necessidade da roçada nas proximidades da escola do Angatuba. Isso foi na segunda e na terça, deram início lá, roçaram, podaram árvores, e isso daí é de grande valia, de grande importância para os moradores que transitam por ali.
como eu havia dito, o risco de acidente. Então, se foi feito o trabalho, eu quero que isso fique bem claro, é porque a população precisa, é isso que a gente sempre cobra. Então, agradeço por aí. Em se tratando das estradas, cascalhamento, patrulhamento, alargamento, também eu vinha a várias sessões reivindicando. Quero manifestar aqui o meu contentamento, porque já no final da semana passada, início dessa semana, as máquinas encontram-se trabalhando no Bairro Alto, no Angatuba. Mas quero mandar o meu recadinho, o meu recado para o prefeito, para a equipe, que ainda tem algumas coisas que eu gostaria muito e que a população necessita que sejam feitas. Por exemplo, em se tratando de alargamento de estrada, o trabalho está bom, não tenho que reclamar nada, mas eu tenho que colocar aqui a questão da necessidade de um cascalho em alguns pontos. Se houver necessidade de que eu vá até lá para mostrar aonde são esses pontos, eu não me recuso. Vou até esses pontos, a gente está ali todos os dias, o vereador acabou de dizer que também passa por lá, e eu sei que passa, então a gente sabe, conhece exatamente quais são os pontos que tem vala, que tem excesso de buraco, são esses pontos que precisam de cascalho. Não são muito, mas tem. Então, eu imploro aqui, eu peço para que o prefeito cobre da sua equipe, dos responsáveis pelas estradas, quero deixar bem claro, patrulheiro e motorista de basculante, operadores, eles fazem o trabalho que é pedido para eles. Então, o trabalho deles eu nunca critico. O que eu chamo a atenção aqui é a questão do trabalho que a equipe pede para fazer, até porque às vezes o tempo é curto. Então, que se fique mais uma vez aqui claro, precisa-se que sejam olhados esses pontos aonde há necessidade de cascalho. Senão, daqui 15, 20 dias vem chuva, tira aquele pó que foi colocado lá e vai virar vala, buraco novamente. Com relação ao alargamento, está bom. Na descida também do senhor João Teixeira, indo para o Bairro Alto, um buraco enorme dos dois lados, então há necessidade de mexer ali na tubulação, né, porque há o risco, agora com o alargamento da estrada, os motoristas virem em velocidade alta e irem direto parar naquela vala. Tive também no bairro Concha 1 com o vereador Mário, e isso que o vereador acabou de falar é real, é a verdade. O Concha 1, segundo os moradores, e a gente sabe porque está lá também, já há muito tempo não se passa máquina, não se passa patrol. Então tem bastante buraco, os moradores estão pedindo encarecidamente, o Concha 1 precisa que seja passada a máquina. O vereador Mário acabou de apresentar a indicação, falou aqui também, e eu venho reforçar esse pedido do Concha 1. Minha preocupação também é com relação à ponte do senador Dantas. Mais uma vez eu quero colocar aqui, foi dito aqui nessa casa por vereador da situação, que estaria sendo feito um trabalho ali, um paliativo naquela ponte, que em breve, até foi citado aqui 2 meses, seria feito ali a ponte de concreto. Concreto nenhum chegou lá. O cimento passou longe daquela ponte por enquanto. E os moradores têm reclamado bastante, que cada vez que passam lá, aquela ponte balança. Então, às vezes, ali por cima foi colocado madeira, foi tampado o buraco, mas a estrutura tem que ser arrumada. Então, encarecidamente, prefeito, não espere recurso do Estado, que é o que está sendo esperado. Faça com recurso próprio. Precisamos que seja investido naquela ponte, porque eu tive informação que há 2 opções. O recurso do Estado, que é o que vai demorar agora, porque nós estamos em período eleitoral. Ou então recurso próprio. Então que se providencie licitação e seja feito com recurso próprio. Aproveito para... Aliás, antes de informar aqui, eu gostaria de solicitar ao vereador Eliel, da Comissão de Justiça e Redação, que faça sua convocação aqui. Convocando os colegas da CCJ, uma alteração de horário na quarta-feira, às 18h30, excepcionalmente. Então, os colegas estão convocados para nós estarmos deliberando aqui os projetos de lei. Uma boa noite a todos. Vereador Milton, por gentileza da CFO. Convoco os vereadores que fazem parte da CFO a reunião aqui na Câmara Municipal às 18h30 nesta quarta-feira. Muito obrigado.
Aproveito para informar que os vídeos de demais trabalhos legislativos já estão disponíveis no portal da Câmara no seguinte endereço: www.pariqueraçu.sp.leg.br. Ninguém mais fazendo uso da palavra, agradeço a presença dos senhores vereadores e visitantes e com a graça de Deus dou a sessão por encerrada.